E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo, né? Vamos dar sequência aqui na sequência de aulas de funções, né? No primeiro vídeo a gente teve uma pequena introdução ali com uma situação problema, para a gente poder visualizar de maneira, através de uma aplicação, como que se dá uma função do primeiro grau. E agora a gente vai dar sequência, né, tentando formar a ideia do que vem a ser domínio, imagem e contradomínio. Perfeito? Então aqui a gente vai partir também de um exemplo, né? Eu peguei aqui dois conjuntos, né, numéricos. Aqui o conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E um conjunto B formado pelos elementos 0, 1, 3, 5, 7 e 8. Perfeito? Então, a gente pode observar que está existindo uma relação entre o conjunto A e B, ok? E essa relação a gente vai ver que tem uma lei por trás, né? Para a gente recordar. Função é quando eu tenho uma relação entre dois ou mais conjuntos, onde essa relação, né, ela é regida por uma lei. E a gente tem esse entendimento que essa lei é um modelo matemático, é uma fórmula matemática que vai estar por trás dessa relação existente ali entre esses dois ou mais conjuntos, né? Isso está bem claro. Então, aqui partindo desse princípio, se a gente observar o elemento 0 do conjunto A, quando ele faz ligação com o elemento 1, tá? E o elemento 1, quando ele faz ligação com o elemento 3, e assim sucessivamente, a gente pode observar aqui uma ordem nisso daqui. Confere. Se a gente observar bem essa ordem, seria o quê? Quando eu pego duas vezes o valor de 0 mais 1, 2 vezes 0, 0. Vou colocar aqui para a gente visualizar. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é igual a 1. Perfeito? Quando a gente pega 2 vezes 1 e soma com 1, ó, 2 vezes 1 somado com 1 vai me dar 3. Quando a gente pega 2 vezes 2 e soma uma unidade, 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. E quando a gente pega 2 vezes 3 e soma também mais uma unidade, fica 2 vezes 3 mais 1, que seria igual a 7. Então, olha só, aqui é como se esses valores 0, 1, 2 e 3 fossem os valores que a gente está inserindo dentro de uma máquina que vai processar essa informação, né? E ao fazer esse processamento, né, que a gente pode chamar de função, ao fazer esse processamento, essa máquina vai ter como resultado esses valores aqui, 1, 3, 5 e 7. Então, a gente observa que, ó, aqui a gente tem os valores que a gente está entrando nessa máquina para obter esse processamento, e aqui nessa outra, né, nesse outro lado, a gente vai ter o resultado, perfeito? Então, a gente vê que essa relação existe e que a lei que está por trás dessa relação é a seguinte lei. Vai ser essa lei aqui, ó, 2x mais 1, ok? Então, o que acontece aqui? Todos os valores que eu vou inserir em x, ele vai dobrar, né? Ele vai multiplicar por 2 e vai somar uma unidade. E, de fato, é o que acontece. 2 vezes 0 a gente já fez, né? Então, de fato, é o que acontece aqui. Então, eu posso falar que esses conjuntos, eles representam uma função, e a seguinte lei que está por trás dessa função é essa lei aqui. Y, que seria os resultados, vai ser igual a 2x mais 1. Perfeito? Então, de acordo com isso, a gente poderia até prosseguir aqui com os outros valores quaisquer, que a gente, né, munido dessa lei, a gente consegue obter seus devidos resultados, né? Só que isso a gente vai ver mais adiante. O que eu quero criar com esse vídeo aqui? Pelo menos sair desse vídeo com o seguinte entendimento. O que é domínio, imagem e contradomínio dentro desse conceito
de funções. Então, domínio, o próprio nome, ele já nos dá uma dica. É algo que está exercendo domínio sobre alguma coisa. Perfeito? Então, de maneira até intuitiva, de maneira bem lógica, a gente consegue, né, talvez chegar no entendimento, né, de que quem são os valores que exercem domínio em outro, né? De onde estão saindo aqui os valores para poder ter resultados? São os próprios elementos do conjunto A. Então, 0, 1, 2, 3 seriam os elementos que exercem domínio sobre o 1, 3, 5 e 7. Perfeito? Então, quando eu me refiro a domínio dentro desse conceito aqui de funções, né, vai ser o que? Os valores que eles vão exercer influência no outro conjunto, vamos dizer assim. Então, aqui o domínio dentro deste exemplo, né, seria o que? O domínio com esses elementos aqui delimitados de 0 a 3, né, 0, 1, 2 e 3, o domínio seria esse próprio conjunto A, né, que é formado pelos elementos ali 0, 1, 2 e 3. Perfeito? Isso aqui é uma ideia inicial, a gente vai ver que isso aqui vai se ampliar, mas só para a gente começar a ter um entendimento sobre o que é cada uma dessas definições. Se o domínio são os elementos que vão exercer influência, imagem vai ser o contrário. São os elementos que são exercidos, né? Que eles sofrem essa influência. Então, olhando aqui, né? Imaginando esses riscos azuis como sendo uma flecha, o que nós poderíamos ter aqui, ó? A origem, né? De onde sai essa flecha e onde essa flechinha está chegando. Então, de onde sai essa flecha? Esses elementos eu falo que é o domínio, e onde essas flechas estão chegando, eu falo que é a imagem, que está refletindo essa influência do domínio. Perfeito? Então, a imagem dentro deste exemplo aqui seria quem? Os elementos 1, 3, 5 e 7. Perfeito? Seriam os elementos 1, 3, 5 e 7. Observem que esse 0 e 8, ele não entra. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, não tem nenhuma flecha chegando neles. Perfeito? E a gente vai ter esse entendimento um pouquinho mais ali adiante, né? Na verdade, agora, quando a gente vai falar sobre contradomínio, em relação a contradomínio. O contradomínio, ele vai ser o quê? Ele vai ser todo o conjunto, né, onde está inserido ali essa imagem. Então, no contradomínio, eu vou pegar, além dos elementos 1, 3, 5 e 7, eu vou pegar também os elementos 0 e 8. Então, eu posso falar aqui que é todo o conjunto B, que é formado, né, pelos elementos 0, 1, 3, 5, 7 e 8. Perfeito? Então, domínio, ele vai exercer influência, imagem são os elementos que estão recebendo essa influência, e o contradomínio são todos os elementos, né, desse conjunto que está presente ali, a imagem. Então, a gente pode falar que a imagem ela está contida ali dentro do contradomínio. Perfeito? Nós vamos ver, né, aqui mais para frente com outros exemplos, que vai ter funções que o domínio vai ser o conjunto dos números reais, o conjunto dos números naturais. A gente vai ver que vai ter casos onde o domínio ou a imagem vai ser o conjunto dos números reais, excluindo-se o número 0, né? Os números naturais, os números reais estritamente positivo. Então, serão vários casos que a gente vai ter relacionado ao domínio, imagem e contradomínio. Isso aqui é uma ideia inicial. E olha só que interessante, para que seja uma função, né, todos esses elementos do conjunto de partida, eles têm que ter um único representante no conjunto de chegada. Repetindo, todos, gravem essa palavrinha, todos os elementos, né, desse conjunto de partida, ele tem que ter um único representante no conjunto de chegada. Perfeito? Se não obedecer a essa definição, né,
eu não posso, não será uma função. Será uma relação, mas não será uma função. Isso é bem legal ver de maneira gráfica, a gente consegue visualizar isso bem legal, bem intuitivo, bem visual. Assim, de maneira com conjuntos, talvez não fica tão claro, mas a gente vai ver exemplos onde de maneira gráfica a gente consegue visualizar isso na prática. Vou pegar aqui um outro exemplo para a gente ver, né, de uma relação que não vai ser uma função. Perfeito? Então, vamos falar que eu tenho aqui, ó, mais outros dois conjuntos. Daí eu vou criar aqui, né, um conjunto, vou chamar conjunto C, e aqui eu vou chamar um conjunto D, né, um nome qualquer. Aqui eu vou pegar os elementos 5, 10 e 15, e aqui eu vou pegar os elementos 10, 20, 30, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar que esse 5, ele vai sair para cá, ele vai sair para o 20, esse 10 ele vai para o 20, esse 15 ele vai para o 30. Perfeito? Aqui a gente já consegue observar que teve uma pequena alteração em relação a esse exemplo anterior. Esse valor 5, esse elemento 5, ele, né, antes, isso aqui, né, a gente poderia até dizer que é uma função no primeiro momento, né, talvez até de maneira até impulsiva a gente falaria, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 15, 30. Opa, então a lei, né, que está por trás desse exemplo 2 aqui, seria o quê? Seria isso daqui, y igual a 2x, né? Já que x seriam esses valores, 5, 10 ou 15, e a gente ia dobrar esse valor para poder obter o resultado em y, que seria justamente esse conjunto aqui, conjunto D. Só que isso aqui não vai ser função pelo seguinte detalhe, ele vai contra a definição que eu falei ali anteriormente, né? Que todos os elementos do conjunto de partida ali das flechas tem que ter um único representante no conjunto de chegada, né? Que seria esse conjunto aqui do contradomínio. Isso não está acontecendo aqui, porque, por exemplo, o elemento 5, ele vai ter, né, uma imagem 10 e ele vai ter também uma imagem 20. Então, olha só o que está acontecendo. O 5 ele está tendo mais do que uma imagem lá no conjunto D, que seria o conjunto do contradomínio. Então, isso não pode acontecer. Então, isso daqui não é uma... Isso aqui não é uma função. Perfeito? Professor, e se fosse o contrário? Se eu tivesse aqui desse conjunto de chegada, né, saindo aqui para uma mesma flecha aqui para dois elementos, eu poderia considerar como sendo função? Vamos ver esse exemplo, para a gente poder finalizar esse vídeo aqui. Então, vamos fazer agora, vamos usar os mesmos valores ali, né? Vou colocar C, vou colocar um conjunto D, vou colocar os mesmos valores 5, 10 e 15. Aqui eu vou pegar o 10, o 20 e o 30. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse 10 e botar aqui. Esse 15, vou botar ali no 20. Perfeito? Agora vamos lá. Qual era a mesma definição que eu tinha dito? Que todos os elementos do conjunto de partida, que seria esse conjunto C, perfeito, tem que ter um único representante no conjunto de chegada, que seria esse conjunto D. Será que isso está acontecendo? Né? A gente pode observar que sim. Ó, o 5 ele tem um único representante no conjunto de chegada, que seria o 10. O 10 ele tem um único representante no conjunto de chegada, que seria o próprio 10. E o 15
ele tem um único representante no conjunto de chegada, que seria o 20. Então, olha só, a gente observa que fazendo essa pequena alteração, a gente agora, né, tem um exemplo de uma função. Então, isto é uma função, ok? Isto é uma função. Esse exemplo é exemplo de uma função. Esse já não é uma função, porque vai ferir esse princípio de que tem que ter um único representante no conjunto de chegada. Perfeito? De maneira gráfica, o que seria isso daqui? Eu tinha dito que de maneira gráfica ia ficar bem visual para a gente poder analisar isso. Então, vamos lá. Vamos esboçar um gráfico aqui, né, bem breve, para a gente poder visualizar essa definição e talvez clarear um pouco mais o entendimento. Vamos pegar aqui e colocar um gráfico. Vamos supor aqui eu tenho a reta das ordenadas, né, que seria o eixo Y. E aqui eu tenho o eixo horizontal, que seria o eixo das abscissas. Perfeito? Que seria o X. E esse vertical, que seria o Y. Então, o X são os valores que a gente vai inserir, é de onde saem as flechas, e esse Y são os valores onde chega a flecha. Então, né, se vocês estão atentos, talvez vocês já chegaram no entendimento de que quando eu quero definir o domínio, para qual reta eu devo olhar? Para a reta X. Então, quando eu quero determinar o meu domínio, né, eu devo olhar para a reta horizontal, que é a reta X. Quando eu quero olhar para a minha imagem, eu devo olhar, né, eu devo analisar a minha reta vertical, que seria a reta Y. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui os valores, né, 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou pegar aqui 2, 4, 6, 8. Então, eu vou falar que esse 1 ele está ligando com 2. Vou falar que esse 2 ele está fazendo par ordenado com 4. Vou falar que esse 3 ele está fazendo par ordenado com 6. E vou falar que esse 4 ele está fazendo par ordenado com 8. Só que, além disso, eu vou falar que esse 4 ele também está fazendo par ordenado com o 10. Perfeito? Também está fazendo par ordenado com 10. Então, olha só. Se eu tivesse somente esse comportamento aqui, excluindo-se esse 10, né, esse par ordenado aqui, então eu poderia dizer que eu tenho o caso de uma função. Perfeito? Só que quando eu entro com esse outro ponto aqui em cima, esse ponto aqui ele já vai ir contra a definição, né, que eu tinha dado ali anteriormente, de que todos os elementos do conjunto de partida, que seria esse X, tem que ter um único representante no conjunto de chegada, que seria o Y. Né? Domínio, né, é a partida e imagem é a chegada. Perfeito? Partida e chegada. Partida ali das flechinhas, né, dos valores inseridos, e chegada ali com seus respectivos resultados. Então, de maneira que, analisando graficamente, o que eu teria aqui? Ó? Um comportamento mais ou menos assim. Ó. Essa reta, e aqui ela vai subir. Perfeito? Então, toda vez que eu tenho o gráfico de uma função, para eu comprovar que esse gráfico é de fato de uma função,
eu traço sempre retas paralelas ao eixo vertical. Retas paralelas ao eixo vertical. Ok? Se essas retas paralelas passarem por mais de um ponto, esse gráfico não é uma função. Repetindo, se essas retas paralelas cortarem o gráfico da função em mais de um ponto, então esse gráfico não vai ser de uma função. Perfeito? É o que acontece aqui, ó. Quando eu traço essa reta paralela aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter esse ponto e esse ponto sendo interceptado pela mesma reta paralela. Então, isso, né, faz com que esse gráfico não seja uma função, correto? Diferente, se eu pegar, por exemplo, aqui um outro gráfico, vou colocar pequenininho para a gente só visualizar e encerrar essa parte. Imagina que eu tenha esse gráfico aqui, ó. Mesmo que eu não saiba esses valores desse gráfico aqui, dessa função que está em azul, mesmo que eu não saiba esses valores dispostos nessa reta, o que vai acontecer? Se eu traçar aqui retas paralelas ao eixo vertical, a gente observa que essas retas paralelas interceptam em somente um ponto, esse gráfico que está em azul. Então, se intercepta em apenas um ponto, o que isso me diz? Que esse gráfico é uma função. Perfeito? Então, esse gráfico é de uma função, porque intercepta em somente um ponto, e esse gráfico não é de uma função, porque vai interceptar em mais de um ponto quando eu traço essas retas paralelas ao eixo Y. Beleza? Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Na sequência, eu vou gravar um outro vídeo, né, com 2 exemplos de funções ali, de maneira explícita, para a gente poder esboçar o gráfico delas e dizer qual é o domínio, né, e qual é a sua imagem, analisando ela de maneira gráfica. Perfeito? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.